Nos dois vídeos passados eu falei sobre críticas à educação escolar a partir do filme Educação Proibida, né? Primeiro, a ideia de que a educação escolar tem um problema de concepção básica em vários dos seus elementos, né? E também a ideia de que a escola acaba servindo mais ao desenvolvimento do sistema do que ao desenvolvimento do indivíduo. Então, a isso dá para acrescentar aqui, mais como um sumário mesmo, algumas outras críticas que aparecem nesse vídeo, né? Primeiro, a ideia óbvia até de que o conhecimento ensinado não acompanha a velocidade do desenvolvimento do conhecimento hoje em dia, né? Então, na era da informação, o que a gente ensina hoje, né, amanhã já pode não ser exatamente assim, o que dirá daqui a 2 ou 3 ou 4 anos, pensando só em termos de ensino médio. Outra crítica interessante é a distância entre os valores que se pensa promover com a escola e os valores que se promove efetivamente, né? Então, essa é uma questão que já apareceu em outras postagens em relação a atitudes, né? Aquilo que a gente fala e aquilo que a gente efetivamente faz, né, em sala de aula. Outra crítica interessante que aparece no vídeo é a ideia da escola como uma espécie de estacionamento de jovens, né? Uma grande creche para manter as crianças ocupadas enquanto os adultos estão correndo atrás dos seus interesses, né? Então esse é um tema também muito interessante, né? A ideia de que os adultos hoje estão completamente imersos nas suas atividades, né? Para prover sua situação material, pouquíssimo tempo eles têm para os filhos, né? E a escola acaba sendo esse lugar onde os filhos ficam enquanto os adultos podem viver uma parte substancial da sua vida, que é trabalhar e etc. E tal. Todas essas críticas, mais a ideia que aparece no vídeo, que não é bem uma crítica à educação, mas é uma reflexão epistemológica, né? Que as crianças aprendem naturalmente. As crianças como um sistema biológico do ser humano, né, de adaptação ao seu ambiente, são assim, digamos, projetadas para aprender enquanto organismo, né? E então a noção de forçá-las a aprender de forma mecânica, né, dogmática e abstrata, né, assim, de maneira que desconsidera o seu próprio tempo de desenvolvimento, esse seria também um dos principais problemas da escola. Então, diante de todas essas críticas, né, a escola acaba aparecendo mais um mal do que um bem, né? E o professor que toma essas críticas a sério acaba perdendo o seu chão. Daí mesmo vem o nome do filme Educação Proibida, né? A noção de que talvez a educação escolar deveria ser proibida, né? Assim, ela está matando a criatividade de tantas crianças, ela está assim realmente entediando e mesmo revoltando, né, tantos jovens por aí. Bom, eu como professor, de fato, subscrevo essas críticas, né? É assim mesmo, né? Num certo sentido. Então, você que está me assistindo, né, deve ficar se perguntando agora, então, por que é que você está fazendo isso ainda? Né? Assim, o que nos leva a prosseguir, né, todo dia, de novo na sala de aula, se nós já temos assim uma certa noção de que boa parte daquilo que estamos fazendo né, assim, não atinge os objetivos idealizados, né? Então, essa é uma questão interessante para a qual eu trago aqui uma distinção que eu acho importante fazer, né? E essa distinção em relação a críticas à educação escolar, né? É a distinção entre críticas que são feitas no sentido de um outside, quer dizer, do ponto de vista de fora, de quem está de fora da educação, e críticas inside, né? Então, assim, eu quero falar dessa distinção que eu estou tentando usar aqui para trabalhar isso, quer dizer, críticas outsiders, críticas feitas de fora da caixa, de fora do sistema educacional, assim, de qualquer pessoa que está olhando, né, e passa a tirar suas próprias conclusões. É lógico que essas críticas não são feitas simplesmente por meros espectadores, né? A gente teria duas vertentes possíveis aí de críticas outsiders. Primeiro, do ponto de vista apenas teórico, quer dizer, teóricos de educação que nem sempre têm uma completa noção do que é que realmente está se passando no dia a dia do chão da sala de aula.
essas são menos importantes, mas outras críticas feitas justamente por professores, né, que conseguiram abandonar o sistema da educação formal e passaram a se dedicar à forma de educação alternativa. Então, essas são justamente a base da crítica do filme Escola Proibida, também do filme Quando Sinto Que Já Sei, porque o filme, além de apresentar as críticas da educação, mostra experiências que estão dando certo por aí, né, e não são de hoje. Então, esse é um ponto bem interessante, né? Essas críticas outsiders, elas têm muita força e elas realmente devem ser consideradas, né, para nós que estamos dentro da educação, né? Me veio aqui um exemplo prático, mas que eu acho que faz muito sentido para a gente entender a distância, né, entre esse núcleo de críticas mais outsiders e uma concepção, né, de dentro, o inside da educação. Digamos aqui no contexto político do nosso país hoje. Quer dizer, essa semana saiu a notícia, né, assim, de que o rombo das contas públicas, né, já está estimado em 102 bilhões de reais, né? Então, assim, poderíamos propor aqui uma medida bastante efetiva para a gente tentar eliminar esse rombo das contas públicas dentro de um curto prazo de tempo, né? Que, por exemplo, nenhum salário pago pelo governo, pelo Estado brasileiro, seja superior a 10 mil reais, né? Então, assim, esse tipo de medida poderia ser feita a primeiro nível, né? Assim, nos próximos meses, né? Num congelamento das folhas de pagamento. Todo esse montante poderia muito bem ser usado, então, para cobrir todo esse rombo, né? E, né, assim, numa subsequente medida, irem se reformulando os salários e pagamentos, na noção de que as pessoas poderiam viver com 10 mil reais e já está muito bom, né, se perguntar para uma outra parte da população, e todo mundo poderia viver e o Estado poderia conviver, né, assim, prosseguir de uma maneira muito mais sustentável. Então, é óbvio, né, que assim, esse tipo de medida, né, tem sua lógica, faz sentido, mas ela é colocada de fora do contexto político e governamental, né? Qualquer um que esteja dentro, economista, vai dizer, olha, não é tão simples assim fazer uma coisa dessa, né? Então, eu acho que o exemplo é talvez um pouco tosco, mas faz muito sentido, né, a gente pensar. A ideia de propor uma medida radical e drástica para equilibrar as contas públicas de um país e para que todo mundo possa viver melhor, né, faz sentido e pode inclusive funcionar. Agora, dentro da máquina, né, assim, do estilo de funcionamento do sistema e pensando de dentro dos sistemas e das possibilidades que ele oferece, né, as coisas não são tão simples assim. Entende? Então, voltando para a questão da educação, né, essas críticas outsiders são importantíssimas e não devem ser desconsideradas, né? Eu acho muito equivocado aquele discurso que diz assim, essas pessoas não estão dentro da escola e por isso podem falar essas coisas. Nós que estamos dentro da escola, os professores, né, sabemos que a coisa não é bem assim. Esse tipo de postura é um tipo de postura protecionista, né, que não encara a realidade das coisas, né? Por outro lado, né, o professor que toma a peito, quer dizer, toma, né, assim, seriamente essas críticas, né, ele pode assumir posturas distintas, inclusive entrar em depressão, né, e assim começar a se perceber como alguém, né, que está talvez fazendo mais mal do que bem à sociedade, né, o que é uma coisa bastante estranha, né, bastante avessa, né, aos ideais de alguém que escolheu por profissão educar, né, assim, formar novos seres humanos com todos os seus valores e tudo mais. Então, eu penso que justamente é preciso um meio termo, uma coisa que é importante, quer dizer, as críticas outsiders são importantes, elas têm que ser levadas em conta, né, e talvez elas nos devam levar a posturas diferentes mesmo, quer dizer, alguns professores estudando, sentindo que realmente, né, na escola não estão conseguindo romper com esse sistema e têm a coragem, a possibilidade de seguir para uma educação alternativa, devem fazer isso, né? Talvez a educação deva ser proibida, né, parcialmente nesse sentido. Agora, outros professores que por várias questões, né, assim, não se veem, né, assim, na condição de romper drasticamente com essa educação formal, precisam permanecer no âmbito da educação formal, também tem que ter um espaço de manobra para reformar, né, a sua prática. O que não dá é para cruzar os braços. Então, é isso que eu
que eu quero trazer, essa noção de que, assim, assistindo esses filmes, como Educação Proibida, como Sinto Que Já Sei, né, assim, por mais que a gente fique como professor de sala de aula todos os dias, né, num certo sentido arrasado, né, assim, percebendo quão é difícil e complexo realmente desenvolver o ser humano a partir da condição que a gente tem. Por outro lado, né, a gente tem que ter essa noção de que é preciso consertar esse barco, né, da educação dentro do mar. Né? Esse barco tem que ser consertado na própria água. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que vão um pouco das reflexões dessa série que eu estou fazendo, como ensino filosofia, né? Assim, tendo consciência de que, de fato, a educação escolar tem muitas limitações e talvez, né, ela precise ser repensada drasticamente, mas enquanto isso não acontece, quer dizer, para amanhã, né, é possível e é preciso ir fazendo pequenas intervenções no sentido de assim, estar ciente dessas críticas e tentando amenizá-las ou transformá-las, né, em coisas positivas. Então, essa eu acho que é uma reflexão que vale a pena fazer.